Olá! Hoje a gente vai falar de uma coisa que tá, bem, em todo lugar: porcentagem. A gente vê na loja, no noticiário de economia, em pesquisas, em tudo. E parece super simples, né? Mas a matemática por trás dela, essa pode nos pregar umas boas peças. Para começar, já vou lançar um desafio do dia a dia. Imagina a cena. Uma loja está com 20% de desconto em tudo. E além disso, a pessoa tem um cupom que dá mais 10%. Na lata, o desconto total é de 30%, certo? Parece a coisa mais lógica do mundo. Mas será que é isso mesmo? E a resposta é não. O desconto real, no fim das contas, é de 28%. Surpreendente, né? Pois é, essa pequena, mas muito importante diferença é o ponto de partida perfeito para a gente entender por que a nossa intuição muitas vezes nos trai quando o assunto é porcentagem. Então, bora mergulhar nesse universo. Hoje a gente vai entender o quebra-cabeça inicial, o que é de fato uma porcentagem. Vamos pegar uns atalhos para calcular de cabeça, ver onde elas aparecem e, claro, conhecer as armadilhas mais comuns para nunca mais cair nelas. Ok, vamos começar do começo, construindo uma base bem firme. Afinal, o que exatamente significa aquele símbolo de percento que a gente vê por aí o tempo todo? Na sua essência, a porcentagem é só uma maneira padronizada de falar sobre uma parte de um todo. A grande sacada está no nome, que vem do latim percentum, por 100. Ela coloca qualquer valor numa escala fácil de entender, de 0 a 100. Isso simplifica demais na hora de comparar as coisas. E é super importante sacar que existem 3 jeitos de escrever o mesmo valor, como porcentagem, como fração ou como um número decimal. Saber dançar entre essas 3 formas é o segredo para fazer qualquer cálculo. Por exemplo, 30% é a mesmíssima coisa que 30 sobre 100, que também é 0,30. É o mesmo valor com roupas diferentes. E essa ideia não é nada nova, viu? É coisa antiga. Lá na Roma antiga, os impostos já eram calculados com base em frações de 1 centésimo. Depois, na Idade Média, o denominador 100 virou padrão no comércio, e até o símbolo por cento que a gente usa hoje evoluiu da maneira como os italianos escreviam percento. Bem legal, né? Beleza, com essa base pronta, vamos para a parte prática. Vamos ver alguns atalhos de cálculo mental que são uma verdadeira mão na roda no dia a dia. Se liga nesse truque, que é quase mágica. É a propriedade comutativa. Basicamente, x% de y dá exatamente o mesmo resultado de y% de x. Parece bobagem, mas isso simplifica a vida de um jeito... Olha só esse exemplo na prática. Tenta calcular aí, de cabeça, 16% de 25. Complicado, né? Agora, e se a gente inverter? Quanto é 25% de 16? Aí ficou fácil. 25% é 1/4, e 1/4 de 16 é 4. Simples assim. O resultado é o mesmo, mas o caminho é muito mais rápido. E aqui vai outro truque que todo mundo deveria saber. O truque dos 10%. Para achar 10% de qualquer número, é só mover a vírgula uma casa para a esquerda. Por exemplo, 10% de 80 é 8. A partir daí, o céu é o limite. Se 10% é 8, então 5% é a metade, 4. E 20% é o dobro, 16. Tudo isso sem tocar na calculadora. Certo, agora que a gente já sabe como calcular, vamos dar uma olhada em onde as porcentagens aparecem e como elas, de fato, moldam o nosso mundo. E elas estão por toda parte mesmo. Nos descontos das lojas, nas taxas de juros do financiamento, na inflação que come o nosso dinheiro. Elas aparecem na saúde para medir a concentração de um remédio. Nas estatísticas sobre desemprego, até na plaquinha da estrada que indica a inclinação da serra. É a linguagem universal para comparar coisas. E é justamente por estar em todo lugar que a gente chega num ponto crucial: as armadilhas. Os momentos em que a nossa intuição pode nos deixar na mão. Vamos voltar para aquele desafio do começo? Por que raios o desconto não foi de 30%? O pulo do gato é o seguinte: os descontos são aplicados um depois do outro. O primeiro, de 20% em R$ 50, baixa o preço para 40. O segundo desconto, de 10%, é calculado em cima desses R$ 40 e não dos 50 originais. Por isso, eles não se somam de forma simples. Agora, outra pegadinha clássica, mas do mundo dos investimentos. Se uma ação na bolsa de valores perde 50% do seu valor, para ela voltar ao que era antes, ela precisa subir 50%, certo? Parece justo. Pois é, mas não é. A resposta, por incrível que pareça, é 100%. Pensa comigo. Uma ação de R$ 10 cai 50% e passa a valer R$ 5. Para ela sair dos 5 e voltar para os 10, ela precisa dobrar de valor. E dobrar de valor é um aumento de 100%. Isso mostra como as perdas e os ganhos em porcentagem não são simétricos.
E para fechar as armadilhas, uma que confunde muita gente: a diferença entre porcentagem e pontos percentuais. Se a taxa de juros sobe de 10% para 12%, ela aumentou 2 pontos percentuais. Mas o aumento percentual mesmo foi de 20%, porque 2 é 20% de 10. A mídia usa muito os dois termos, e saber a diferença muda completamente a interpretação da notícia. Então, depois disso tudo, qual é a grande lição? O que a gente precisa guardar sobre porcentagens? No final das contas, o grande poder da porcentagem é ser essa régua universal. Ela pega números e quantidades totalmente diferentes e coloca todo mundo na mesma escala, transformando dados complicados numa história bem mais simples de partes de 100. É isso que nos permite comparar de tudo um pouco. E para a gente terminar, fica uma provocação. Agora que a gente está mais ligado nos truques e nas armadilhas, onde mais será que as porcentagens podem estar por aí moldando a nossa percepção sobre as coisas sem que a gente nem se dê conta? Fica aí o convite para observar o mundo com essa nova lente.